Olá, saudações a todos. É um prazer me dirigir a vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo David Pesses. Estou gravando esse vídeo atendendo às necessidades de melhor elucidar, de melhor explicar o que seria o trabalho da psicanálise. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma pequena e rápida apresentação. Eu sou, como eu disse, David Jansen Pinheiro Pesses. Sou teólogo, psicólogo, psicanalista e agora, 2 anos atrás, vivo aqui na Argentina, onde estou realizando o curso na Faculdade de Medicina, com o propósito de concluir esse tripé e me formar psiquiatra. Bom, gente, estou gravando esse vídeo aqui do Jardim Japonês, que é um local muito turístico aqui em Buenos Aires, a capital federal da Argentina. Uma tarde agradável de sol. E como eu disse inicialmente, a intenção de gravar esse vídeo era elucidar um pouco, falar um pouco, explicar, tirar algumas dúvidas acerca da importância do que é a saúde mental, né, e como a psicanálise pode contribuir para a conquista dessa saúde mental. Muito bom, gente. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a psicanálise ela é uma técnica, uma ferramenta psicoterapêutica, que na verdade pode ser utilizada tanto por profissionais da área de saúde quanto por profissionais de outras áreas. Dentre as minhas atividades, eu exerço a função de diretor-presidente da Ordem Nacional dos Psicanalistas e também diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea. E através dessa última, a Sobrapsico, nós fornecemos o curso, o programa de formação psicanalítica, e há mais de 10 anos, na verdade mais de 12 anos, formamos profissionais psicanalistas em diversos estados brasileiros. Excelentes profissionais, por sinal. Isso nos deixa muito orgulhosos, né, de ver os nossos alunos desenvolvendo-se de maneira tão profícua e conquistando seu espaço no mercado de trabalho. Então, nesse caso, voltando a falar aqui do que é a psicanálise, né? Como eu disse, a psicanálise é uma ferramenta terapêutica que pode ser usada por médicos e não médicos, que tem como propósito compreender o funcionamento da mente. A grosso modo, se eu pudesse fazer uma analogia para facilitar o entendimento de vocês, né, eu poderia dizer que a parte biológica do corpo, que seria o cérebro, o sistema nervoso, os órgãos e tudo mais, seria na verdade uma relação, seria como se fosse a parte física de um computador. Entendemos dessa forma. Então, o corpo humano, a parte material, seria o hardware, né, o processador, o HD, a memória e por aí vai. E no entanto, esse computador, ele sozinho não funcionaria, né, se eu não tivesse, por exemplo, o Windows, que é um sistema operacional. E é através desse sistema operacional que toda essa máquina funciona. Então nós podemos dizer que esse binômio cérebro e mente, ele é, na verdade, indispensável para que o ser humano siga sendo o ser humano tal como ele é de fato. Então, nesse caso, o que seria essa mente, né? De onde vem essa mente? E o que é essa mente, essa parte imaterial? Se você parar para pensar, nós somos pensamentos, nós somos emoções, nós somos atitudes, comportamentos, e tudo isso seria o fator psicológico, a parte psicológica. Muitas das vezes a gente consegue entender que um vírus faz com que a gente desenvolva um sintoma, por exemplo, como a gripe, e a causa é orgânica, mas ainda fica muito incerto, ainda há muita desinformação acerca, por exemplo, das causas de uma depressão. O que causaria uma depressão? O que causaria um transtorno de ansiedade paroxística e episódica, o famoso transtorno de pânico? Ou um simples transtorno de ansiedade comum, um TAG, transtorno de ansiedade generalizada? O que causaria cada uma dessas coisas? O que levaria alguém a sabotar a si próprio, a sabotar seus próprios sonhos, a não correr atrás dos seus ideais, né? O que levaria alguém a ser dependente de uma substância qualquer que seja, né? Então, entender a mente seria entender o sujeito na sua amplitude, sobretudo nas questões inconscientes. Entender as influências das pessoas na nossa vida,
trauma, né, da nossa própria formação infantil, da nossa família, né? Então tudo isso levaria a entender melhor a personalidade das pessoas, como elas se formam, como elas se motivam, como elas se transformam, né? Então a psicanálise é isso, é uma ferramenta de entendimento da mente humana. Através da psicanálise nós conseguimos identificar as reais motivações, os efeitos de um trauma, por exemplo, na formação desse sujeito, identificar crenças que são limitantes, que impedem essa pessoa de conquistar um espaço cada vez maior e melhor, se desenvolver em sua amplitude e totalidade. Mas não só isso. Além de ser uma ferramenta investigativa, a psicanálise ela também é uma teoria do desenvolvimento, né? Ela visa explicar como que a personalidade, o ego humano se forma, como que as experiências infantis vão consolidando essa personalidade, esse ego, e fazendo com que esse indivíduo amadureça concomitantemente ao seu próprio desenvolvimento fisiológico, né? Ou seja, crescer em tamanho, crescer em idade, mas também crescer mentalmente, amadurecer psicologicamente. Então a psicanálise ela explica como que tudo isso funciona. E por fim, a parte mais importante, sem dúvida, é a parte do tratamento, né? A psicanálise também é uma técnica terapêutica, então ela permite, ademais de uma teoria, explicar, compreender, identificar, investigar a mente humana, o inconsciente humano, mas também fornecer um tratamento para as desordens que possam ter sido geradas no passado em decorrência de traumas que essa pessoa vivenciou. E quando eu falo trauma, eu não falo só, por exemplo, abuso, separação dos pais, um acidente, uma violência doméstica sofrida durante muitos anos da vida. Tudo isso interfere na formação do sujeito. Ou seja, um adulto que, por exemplo, não se sinta seguro em arriscar, em seguir adiante nos seus sonhos, que acha que não tem condições, que não tem capacidade, provavelmente foi alguém cerceado no passado, né? Alguém que não tinha segurança, que tinha medo dos pais, que tinha medo das coisas, que não tinha o apoio, né? E uma criança com medo, uma criança que não se sente segura, que não tem o apoio dos pais, que não tem o afeto dos pais, provavelmente vai se tornar um adulto, primeiro, que não sabe dar afeto, e segundo, uma pessoa insegura, né? Uma pessoa que precisa se reafirmar, e aí cada um vai desenvolver uma característica comportamental distinta, mas sem dúvida a psicanálise vai permitir compreender melhor isso. Bom, a gente queria pedir desculpas só para vocês entenderem, aqui é um local muito movimentado, repara, muita gente visitando o jardim japonês, e é realmente um jardim japonês com um lago de carpa e etc, então talvez tenha algumas interferências de áudio nesse vídeo que eu não vou editar, né? Eu quero que seja uma experiência de fato real para vocês, daquilo que eu gostaria de transmitir e demonstrar como que entender melhor o ser humano permite uma relação melhor entre pessoas, em relacionamentos profissionais, pessoais, conjugais, etc. Então, como que a psicanálise pode promover isso? Na medida em que você entende o que leva alguém a agir de uma forma, você pode de alguma maneira influenciá-la positivamente. Então, o papel do psicanalista é esse: entender as motivações, entender o inconsciente e ajudar essa pessoa a ressignificar a sua história e conquistar uma autonomia, conquistar a realização pessoal, né? Conquistar realmente aquilo que ela poderia ser o ápice do seu desenvolvimento. Ela poderia se tornar tudo aquilo que ela deveria vir a ser, aquilo que ou para o qual o Criador idealizou que essa pessoa tivesse de fato a oportunidade de viver. Muitas das vezes nós nos limitamos, né? Porque a gente acha que não é capaz, porque nós temos uma autoestima baixa, porque muitas das vezes as experiências não contribuíram para que eu achasse que é possível, crenças limitantes diversas. E a psicanálise é isso, né? Então o papel do psicanalista é isso, é esse de ressignificar os traumas, ressignificar crenças que nos limitam e auxiliar as pessoas a conquistarem cada vez mais a sua evolução, o seu desenvolvimento, né? E a conquista da saúde mental, sem dúvida, parte desse processo. Se entender, né? Quando eu me entendo, eu consigo então ser mais fidedigno, mais fiel. Uma frase de Sun Tzu que é interessante, aquele livro A Arte da Guerra, ele fala isso. Ele diz que aquele que não se conhece
que não conhece o seu inimigo está fadado ao fracasso. Aquele que conhece o seu inimigo, todavia não se conhece, a cada vitória terá uma derrota. Mas aquele que conhece o seu inimigo e conhece a si próprio, nunca, jamais será abatido. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? E que a psicanálise é uma ferramenta brilhante que pode auxiliar vocês a entender melhor as pessoas e como as relações humanas, sejam pessoais, profissionais, afetivas, todas elas partem do pressuposto que quanto melhor eu conseguir entender as pessoas, melhor eu vou conseguir me relacionar em todas as áreas da minha vida. Então ela só tem a crescer, a beneficiar. E aí eu deixo um convite para todos vocês de que de fato venham conhecer a psicanálise. A Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea está de portas abertas para receber a cada um de vocês. Vai ser um grande prazer tê-los aqui conosco e quem sabe no futuro ter o privilégio de certificá-los, diplomá-los e formá-los, né, como novos profissionais psicanalistas. Um abraço e no que necessário for, estou à disposição de todos vocês. Tudo de bom e que Deus abençoe a todos.